Olá, crianças. Alguém na escuta? Sou a professora Francisca Neri, aqui conosco, a Francisquinha. Estamos aqui, crianças, para trabalhar com vocês com língua portuguesa. Hoje é a nossa 39ª aula. Então, vamos lá. Nós vamos continuar estudando sobre o poema por meio dos textos A Casa e o Seu Dono, de Elias José. Autor que também tem outros textos belíssimos, depois pesquisem para que vocês conheçam um pouquinho mais de Elias José. E o texto Gato, de Vinícius de Moraes. Combinado? Vamos trabalhar a leitura e rima, interpretação, processo de escrita por meio de palavras-chave, que tem inclusive algumas aqui no quadro que depois nós vamos explorar. Como eu falei, o primeiro texto, A Casa e Seu Dono, Elias José. Olha a primeira estrofe. Essa é a casa de Caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento, quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata, quem mora nela é a barata. Essa casa elegante, quem mora nela é o elefante. Então, vocês perceberam aí, essa casa, depois de trabalhar todinho esse texto, aí na última estrofe eu achei interessante. Leia comigo a última estrofe, ó. Descobri de repente que não falei em casa de gente. Perceberam como é gostoso, como é bom você brincar com as palavras? Certo? Então lembra, nós vamos explorar esse texto agora, mas antes nós vamos relembrar quais as palavras que nós tivemos que substituir pelo desenho que estava. Na primeira estrofe, nós substituímos o desenho do macaco pela palavra macaco. Quantas sílabas tem essa palavra? Ó, macaco. Lembra como eu falei para a gente ir falando pausadamente? Cada vez que eu pronuncio um pedacinho, eu estou pronunciando uma sílaba. E a outra, nós substituindo o desenho da cabrita pela palavra cabrita. Ó, cabrita. O outro desenho, jumento. Qual foi o outro? Abelha, barata, elefante. Nós já trabalhamos muito texto. E a última figura que nós substituímos foi a figura de pessoas, quando ele fala: e descobri de repente que não falei em casa de gente, certo? É belíssimo esse poema, né? Que perguntas, crianças, nós poderíamos fazer desse texto? Em casa, eu e Francisquinha, nós estávamos conversando e vimos que dá para fazer muitas perguntas sobre ele. Algumas com resposta que vocês vão encontrar no próprio texto. Outras que vocês vão usar a imaginação, certo? Por exemplo, se perguntássemos aí, qual é o título do texto? Qual é o nome desse texto? É A Casa e Seu Dono. Se perguntássemos, quem é o autor? Elias José, que está logo depois do título. Quem são os donos das casas que ele coloca no texto? Quem são os donos? O macaco, a cabrita, o jumento, a abelha, elefante, um monte de personagem, né? Barata e gente. Poderíamos perguntar como era a casa de cada um, certo? E para eu responder essa pergunta, como é a casa de cada um, eu teria que pegar o texto, olhar, esse texto está no material de vocês na plataforma, e aí vocês vão perguntar, como que era a casa do Caco? O macaco, ele fala assim que era uma casa de caco, caquinho feito de pedacinhos. Como que era a casa da cabrita? Ela era uma casa bonita. Como que era a casa do jumento? E a da abelha? E a casa da barata? E a do elefante? E ficou sem falar como que era a casa de gente, porque ele fala e descobri de repente que não falamos da casa de gente. E aí é onde entra a imaginação de vocês, que eu falei, vão descobrir como que é a casa de gente, que tem vários tipos de casas, que eu sei que vocês já trabalharam isso em outra disciplina, os tipos de casas, certo? E aí vocês vão perceber que no final de cada verso tem rima. Quais as palavras que estão rimando aí no texto? Vamos voltar o texto na tela? Que aí vocês vão observar. Presta bem atenção na primeira estrofe. Fala assim, ó, a casa do Caco que está rimando com quem? A casa de Caco, rima com macaco. E a casa de lata estava rimando com o quê? Com barata. E a casa de telha está rimando com abelha. E a casa bonita? Bonita rima com cabrita. E a casa elegante
rima com elefante. E lá tinha a casa de cimento, que rimava com jumento. E de repente, descobriu que não tinha falado da casa de gente. De repente, lá o repente rima com gente, viu? Na nossa próxima atividade, nós vamos enumerar. O que é enumerar, Francisquinha? Você lembra que eu expliquei para você? Enumerar, gente, é quando você vai pegar, observar. Exemplo aqui, ó. Eu tenho uma tabelinha aqui com duas colunas, certo? A linha está na horizontal e a coluna está na vertical. Nós já estudamos isso. E aí, eu vou observar linha por linha, certo? Primeira coluna e a segunda coluna. O que eu vou fazer? Eu vou enumerar, crianças, de acordo com essa aqui. Essa aqui, por exemplo, tem uma palavra. E aí, aqui tem outras palavras, só que estão sem os números. Por que estão sem os números, Francisquinha? Porque é uma tarefa que nós vamos fazer juntos agora. Vocês vão acompanhar comigo. Vai ter uma tabela bonitinha aí na tela que está aqui. A primeira palavra nós já vamos colocar aqui, ó. A primeira palavra da tabela é dente. Do lado de cá tem a palavra avião. Por que está aqui nessa ordem? Porque nós vamos enumerar. Olha aí, acompanha comigo na tela. Número 1, dente. Número 2, macacão. Número 3, linho. Número 4, fio. Número 5, sal. O número 6, mastruz. Número 7, pato. Número 8, Wanda. Tudo isso na primeira coluna. Agora, as palavras que estão na segunda coluna. Olha aí para vocês verem. Leiam comigo. Avião, tio, cruz, pente, rato, vinho, banda e cal. Nós vamos analisar de uma por uma, certo? No número 1, dente, vai rimar com qual dessas palavras que estão aqui na segunda coluna? Qual é? Dente rima com avião, com tio, com cruz, com pente? Ó, achamos, Francisquinha. Então, número 1, lá no pente, vocês vão colocar na frente da palavra pente o número 1, certo? Vamos à segunda palavra, macacão. Rima com avião, tá de primeira, Francisquinha, essa ficou moleza. O número 3 aqui, nós vamos colocar o quê? Linho, rima com o quê? Com tio, cruz, rato, vinho. Ó, linho, vinho, já achamos. Vamos para o número 4, fio. Aí na segunda coluna tem avião, que nós já achamos. Fio, tio. Acharam? É parecido o som? Então, encontramos a rima da palavra fio, que é tio. A outra palavra é sal. Nós já achamos avião, já achamos do tio. Olha só. Cruz, pente, rato, vinho, banda, cal. Achou? Descobriu? Qual é o número 5, então? Cal, muito bem. Número 6, mastruz. Aí temos a palavra avião, tio, cruz. Achou algo parecido? Mastruz, cruz. Muito bem. Agora a 7ª palavrinha, pato. Vamos encontrar a rima do pato? Avião, tio, cruz, pente, rato. Acho que achamos, Francisquinha. Então, pato rimou com rato. E a última palavrinha daqui da primeira coluna é Wanda, número 8. Vamos ver qual é a que está faltando? Nós já sabemos que avião rima com macacão. O tio rima com fio. A cruz rima com mastruz. O pente rima com dente. O rato com o pato. O vinho com o linho. O 8, olha só, é Wanda, vai rimar com banda. Muito bem. E cal, que está lá o número 5, rimando com sal. Deu para entender melhor agora? Desse jeito fica fácil, não fica? Quando a gente brinca com as palavras, falando, lendo, ouvindo com atenção, e aí você vai entender o que é rima e que vai
encontrando. Que tal a gente brincar mais um pouquinho? Lembra que eu falei que nós íamos brincar com essas palavrinhas? Ótimo, nós vamos brincar com ela agora. Tem aqui, ó, dedão, apito, banana, cascavel e gelatina. Como que nós vamos brincar? Você ainda lembra, Francisquinha? Eu vou ler algumas frases e nós vamos descobrir qual dessas palavras que se encaixa. Presta atenção, porque eu vou ler daqui, vocês vão ouvir daí, para a gente descobrir qual dessas. E nós vamos enumerar, certo? Olha só, você conhece a Serafina? Aquela que adora comer dedão? Serafina, vai rimar com o quê? Com dedão? Com apito? Com banana? Cascavel ou gelatina? Serafina, gelatina. Então, olha só, a Serafina que é o número 1 e rimou com gelatina. Olha a segunda frase. Você conhece o Benedito? Aquele que engoliu um dedão? Benedito, dedão? Benedito, apito? Encontramos a segunda palavra. Vamos à terceira. Você conhece o Daniel? Aquele que tem medo de dedão? Medo de banana? Medo de cascavel? Daniel, cascavel. Achamos o número 3. Olha a nossa quarta frase. Até agora tá fácil, não tá? Serafina, gelatina. Benedito, apito. Daniel, cascavel. Vamos à nossa quarta frase. Você conhece a Tatiana? Aquela que sempre compra dedão ou banana? O nome da menina é Tatiana. Presta atenção. Tatiana, dedão ou banana? Então, é aqui o número 4. E a última frase, o número 5. Já ficou moleza, mas vou ler a frase para você ver quem é que rima com dedão. Você conhece o João? Aquele que machucou o dedão. Então, assim, viram? A escrita é isso aí. Quanto mais eu treino, quanto mais eu pratico, melhor eu fico, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Observaram direitinho, entenderam, conseguimos responder. Então, nós vamos continuar o texto. Então, como que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar uma outra tabela que está na tela para vocês. Nós temos uma tabela que tem 6 linhas. Lembra que eu falei? Linhas é na horizontal e a coluna que é na vertical. Na primeira linha tem as palavras destacadas, está mais escuro, está em negrito, nós chamamos assim na informática, a palavra pastel. E aí vocês vão pintar qual a palavra dessa linha na frente de pastel que está rimando. Pastel rima com janela, com anel, com pincel, e aí vocês vão pintar aqui as palavras que rimam. Se tiver uma, você vai pintar só uma. Se tiver duas, pinte as duas palavras que rimam. Eu já coloquei uma pintada aí para vocês vão continuar procurando outras palavras e vão pintar o retângulo da tabela, as palavras que você encontrar. Olha só, panela, tem fivela, beleza e canela. Qual é a que rima? Mamão, tem avião, maçã e leão. Caneta, tem madeira, chupeta, borboleta. Vão ter que ler a palavra para ouvir o som. Mola, tem bola, cola e capa. E a sexta linha, na última linha, tem fogueira. Aí tem mamadeira, salada e cadeira. Qual é que está rimando? Se tiver só uma, como eu falei, vai pintar só uma. Se tiver duas, vocês vão pintar duas palavras. Se achar que todas estão rimando, depois de ler, ouvir, analisar e descobrir que todas estão rimando, vocês vão pintar tudo. Fique bem. Não esqueça de fazer as atividades na plataforma. Não esqueça, se não tiver acesso à internet, procure a escola. Se quiser assistir a aula novamente para tirar as dúvidas, é só acessar o canal. Nós vamos ficando por aqui e vocês daí. Um abraço meu e da Francisquinha. Fique bem.